Porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quando nós pecamos no Éden através da pessoa de Adão, foi imputado sobre nós, sobre a humanidade, uma dívida, um selo, uma cédula, a cédula da condenação. Porque ninguém era capaz de suprir o nível de santidade que era necessário para pagar esse preço. Pois Deus é um Deus justo e um Deus santo. E era necessário que alguém pagasse essa dívida para que fosse zerada diante de Deus. Porque esse pecado nos fez inimigos de Deus. E alguém teria que pagar esse preço. Então a Bíblia nos diz que quando Jesus se encarnou como homem aqui na terra, e é através da sua morte, do seu sangue, da sua morte no Calvário, do seu sacrifício e da sua ressurreição, ele levou junto com ele, pregou naquela cruz, o nosso pecado. Ele rasgou a cédula da condenação. Ele quebrou todas as algemas, ele quebrou todas as cadeias que nos prendia a Satanás e nos impedia de chegar à presença de Deus. Então só através dele, só através do seu sacrifício, só através da fé nesse sacrifício que foi feito através da pessoa de Jesus Cristo, o único homem que pisou nessa terra, que não pecou, e a sua santidade, ela recaiu sobre mim e sobre você que acredita nesse sacrifício. É por isso que o texto de 1 Timóteo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então todas as vezes que o acusador chega diante de Deus para nos acusar de algum pecado, para nos acusar de alguma transgressão, ele intercede por nós. Ele diz: eu já paguei o preço, eu já rasguei a cédula, e o preço que eu paguei foi um preço de sangue. É por isso que Jesus Cristo tem autoridade para perdoar os nossos pecados. E somente Ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Porque Ele é santo. E Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Ele levou sobre Ele as nossas culpas. Mesmo que Ele não tivesse pecado, Ele levou o nosso pecado. E o nosso pecado fez com que Ele fosse crucificado lá na cruz. E pelos méritos dEle, nós temos livre acesso à presença de Deus. Pelos méritos dele, nós não podemos mais ser acusados por Satanás, porque ele já pregou lá na cruz e pagou um alto preço que nós não poderíamos pagar. É por isso que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus.